O ar pairava denso e úmido ao redor da Lagoa Negra. Uma névoa perene cobria a superfície da água, ocultando as profundezas sob um véu cinza e espiralado. Os moradores locais falavam da lagoa em sussurros, suas vozes carregadas com um medo passado através de gerações. A lenda da Lagoa Negra, murmurada à luz bruxuleante de velas e fogueiras crepitantes, contava a história de um espírito preso entre os mundos. Aninhada no coração do Brasil rural, a Lagoa Negra era mais do que apenas um corpo d'água. Era uma cicatriz na paisagem, um lugar onde o véu entre os vivos e os mortos se tornava tênue. Eles falavam da menina da lagoa, seus gritos ecoando pela noite, um lamento fantasmagórico vindo das profundezas aquosas. O velho Silva, seu rosto marcado pelo tempo e pelas dificuldades, lembrava das histórias de sua juventude. Sentava-se à janela, observando a lagoa, seus olhos opacos refletindo a tormenta que se formava em suas profundezas. Ele falava de eventos estranhos, de objetos se movendo sozinhos, de vozes desencarnadas carregadas pelo vento e de um frio de gelar os ossos que emanava da beira da água. A lagoa, ela se lembra. Ele sussurrava, sua voz quase inaudível. Suas palavras, carregadas de advertência, geralmente eram recebidas com risos nervosos e desdém. Rumores de acontecimentos bizarros se espalhavam como fogo em mato seco, atraindo curiosos e aventureiros. Mas para cada descrente que zombava das histórias, havia outro que deixava a Lagoa Negra para sempre mudado, seu ceticismo substituído por um medo que lhes calava os ossos. A história da menina da lagoa começou há muito tempo, numa época em que a vida era mais simples, mas também mais cruel. As pessoas viviam em pequenas vilas, onde todos se conheciam e a natureza era uma parte integral do cotidiano. Seu nome era Maria, uma menina tão radiante e cheia de vida quanto as flores silvestres que salpicavam as margens da lagoa. Ela corria pelos campos, brincava com os animais e sonhava com um futuro brilhante. Ela era a menina dos olhos de seus pais, que a amavam profundamente e faziam de tudo para vê-la feliz. Seu riso ecoava pela pequena cabana, enchendo o lar de alegria e esperança. Seu espírito era tão livre quanto os pássaros que cruzavam o céu sobre a lagoa, sempre em busca de novas aventuras. Maria chamou a atenção de um rico fazendeiro, um homem poderoso e influente na região. Ele era conhecido por seu temperamento explosivo e senso de posse, e não aceitava ser contrariado. Ele a desejava, mas Maria, com um espírito tão forte quanto as raízes das árvores ancestrais que margeiam a lagoa, rejeitou suas investidas. Ela sabia que seu coração pertencia a outro lugar, a outra pessoa. Sua recusa enfureceu o fazendeiro, que não estava acostumado a ouvir um não. Numa noite fatídica, ele emboscou Maria à beira da lagoa, determinado a possuí-la a qualquer custo. Seu coração estava consumido por uma escuridão tão profunda e implacável quanto a própria Lagoa Negra, e naquela noite o destino de Maria foi selado para sempre. Os moradores encontraram o corpo sem vida de Maria boiando na lagoa na manhã seguinte. Seus olhos outrora vibrantes, agora vazios, fitando o céu implacável. O fazendeiro, com um semblante de luto fingido, jurou vingança contra o responsável por aquele ato hediondo, sabendo o tempo todo que suas próprias mãos estavam manchadas com o sangue da jovem. Os moradores, com o coração pesado de tristeza e suspeita, enterraram Maria. Mas a lagoa, ao que parecia, se recusava a deixá-la partir. Os pescadores contavam histórias de suas redes sendo rasgadas por mãos invisíveis, seus barcos sacudidos violentamente como se empurrados por uma força poderosa. Luzes estranhas dançavam sobre a superfície da água e o ar se tornava denso com o cheiro de lírios murchos, a flor favorita de Maria. Os anos se passaram e as histórias sobre a Lagoa Negra persistiam. Alguns as descartavam como folclore local, mas outros, aqueles que haviam testemunhado o inexplicável, sabiam que havia mais por trás daquelas águas escuras. Então, numa noite, o jovem João, com seu riso ecoando pela água, se aproximou demais da beira da lagoa. Ele havia crescido ouvindo as histórias, os alertas de sua avó ressoando em seus ouvidos.
Mas João, em sua juventude e exuberância, ignorou os contos, considerando-os apenas histórias de velhas. Seu riso morreu em sua garganta, substituído por um grito que rasgou o silêncio da noite. Encontraram João inconsciente na beira da água, seus olhos arregalados de terror, seu corpo tremendo incontrolavelmente. A notícia do encontro de João com o desconhecido se espalhou para além dos limites da vila, atraindo a atenção daqueles que buscavam desvendar o inexplicável. As histórias se multiplicaram, cada uma mais fantástica que a outra, alimentando a curiosidade e o medo dos moradores. Uma equipe de investigadores paranormais, liderada pelo renomado Dr. Renato Silva, chegou à Lagoa Negra, seus veículos carregados com equipamentos projetados para romper o véu entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Eles estavam determinados a descobrir a verdade por trás das lendas que cercavam aquele lugar misterioso. Como homem de ciência e razão, abordei o caso com uma dose saudável de ceticismo. Eu sabia que muitas vezes o medo e a superstição podiam distorcer a realidade. No entanto, estava preparado para qualquer eventualidade. Mas nem mesmo eu pude ignorar a sensação palpável de pavor que me envolveu ao me aproximar da beira da lagoa, suas profundezas turvas me encarando como os olhos de um predador. Era como se a própria lagoa estivesse viva, observando cada movimento nosso. Ao cair da noite, a temperatura despencou. O ar ficou pesado, como se um peso invisível tivesse se instalado sobre seus peitos. O silêncio era interrompido apenas pelo som ocasional de um galho quebrando ou o farfalhar das folhas. Dr. Silva e sua equipe, com os sentidos em alerta máximo, iniciaram sua investigação, cada movimento documentado pelo zunido das câmeras e o brilho de seus equipamentos. Eles sabiam que a noite seria longa e cheia de mistérios a serem desvendados, mas estavam prontos para enfrentar o desconhecido. O silêncio da noite foi quebrado pelo som da risada de uma criança, ecoando pela água, enviando arrepios por suas espinhas. Era um som inocente, mas imbuído de uma tristeza ancestral, um som que falava de uma dor que transcendia o reino dos vivos. Os detectores de campos eletromagnéticos dispararam, suas luzes piscando erraticamente, como se respondessem a uma fonte de energia invisível. As câmeras capturaram vultos rápidos entrando e saindo das árvores ao redor, seus movimentos rápidos demais para serem humanos. A temperatura despencou ainda mais, o frio penetrando seus ossos. E então, eles ouviram. Uma voz suave no início, então crescendo em intensidade, sussurrando seus nomes, seus medos mais profundos, seus segredos mais obscuros. O medo, primal e implacável, tomou conta da equipe. Dr. Silva, seu ceticismo se esvaindo diante das provas irrefutáveis do sobrenatural, ordenou que sua equipe recuasse. Mas quando se viraram para partir, a lagoa explodiu num turbilhão de água agitada e luz ofuscante. Uma figura emergiu das profundezas, sua forma se contorcendo e girando como a névoa que se agarrava à superfície. Não era homem nem mulher, humano nem besta, mas algo completamente diferente, mais antigo, mais primal, mais aterrorizante. Vocês não escaparão. Minha vingança será rápida e implacável. A figura fixou seu olhar nos investigadores em fuga, sua voz, um raspar gutural que parecia arranhar os limites de sua sanidade, ecoando pela água. Dr. Silva e sua equipe, marcados para sempre pelo encontro com a entidade que assombrava a Lagoa Negra, fugiram noite adentro, seus equipamentos abandonados, suas crenças destroçadas. O que antes era uma missão científica transformou-se em um pesadelo vivo. Eles haviam buscado respostas, mas encontraram apenas terror. Um terror que se agarrava a eles como a névoa à superfície da lagoa. Cada passo que davam, sentiam o peso do medo, como se a própria escuridão os estivesse perseguindo. A Lagoa Negra permaneceu, suas águas escuras um lembrete constante da tragédia que ali havia se desenrolado. As águas, antes calmas, agora pareciam guardar segredos sombrios, ecoando os gritos dos que ali sofreram. A lenda da menina da lagoa, antes sussurrada com medo, agora era contada com uma reverência que beirava a adoração. Os moradores, com olhos arregalados, compartilhavam histórias de encontros sobrenaturais, cada relato mais aterrorizante que o anterior.
pois os moradores sabiam, no fundo de suas almas, que a lagoa não era mais um lugar de beleza e tranquilidade, mas sim um lugar de poder, de vingança, de eterna tristeza. A cada pôr do sol, a atmosfera mudava e a presença da menina da lagoa se fazia sentir, mas sim um lugar de poder, de vingança, de eterna tristeza. A lagoa, envolta em mistério, parecia pulsar com uma energia própria, uma energia que ninguém ousava desafiar. E à medida que os anos se transformavam em décadas, a lenda da Lagoa Negra continuaria a ser passada adiante. Um recordatório arrepiante de que algumas feridas, assim como o amor e a fúria que prendem uma alma a este mundo, jamais se curam por completo. As histórias eram contadas de geração em geração, cada uma adicionando novos detalhes ao mito. Um recordatório arrepiante de que algumas feridas, assim como o amor e a fúria que prendem uma alma a este mundo, jamais se curam por completo. A dor e o sofrimento da menina da lagoa eram palpáveis, uma presença constante que ninguém podia ignorar. Jamais se curam por completo. A menina da lagoa, seu espírito eternamente entrelaçado às águas escuras da lagoa, continuaria a esperar, a observar, a lembrar. Sua história, um aviso eterno para todos que ousassem se aproximar. A menina da lagoa, seu espírito eternamente entrelaçado às águas escuras da lagoa, continuaria a esperar, a observar, a lembrar e a buscar sua vingança. A cada noite, seu lamento ecoava pelas águas, um chamado sombrio que ninguém podia ignorar, e a buscar sua vingança. Pois a menina da lagoa, com seu coração partido e sua alma atormentada, não descansaria até que sua dor fosse reconhecida e sua vingança consumada.